Vale, chicos, estamos de volta, mais um pouquinho de verbos para você. Já vimos o verbo no presente, já vimos os verbos nos modos passados, né, que a gente tem em espanhol, e agora sim entraremos no futuro. E o primeiro futuro que a gente tem em espanhol é o futuro simples. Vamos ver como ele acontece? Vamos lá, aqui comigo, ó. Futuro simples, ele vai ser utilizado para quê? Para falar de ações futuras. Exemplo. La próxima semana saldré de vacaciones. Na próxima semana sairei de férias. Então, o sairei em português é como em espanhol, é saldré. E com esse acento aqui agudo, tá? Isso é muito importante saber, que ele termina em e que ele tem um acento agudo, porque aí você vai conseguir identificar esse futuro, tá? Falar de planos. Exemplo, quando termine de estudar, buscaré empleo em uma grande empresa. Quando terminar de estudar, procurarei emprego em uma grande empresa. Então, buscarei é o buscarei, né? No sentido de procurar mesmo. Então, vejam que ó, a terminação, ó, igual, terminação igual. Então, apareceu um verbo ali no texto seu do Enem com essa terminação, você já vai saber que se trata o quê? De futuro, tá bom? Isso é legal. Isso é importante você ficar atento para, né? Condicional simples, que é o pós-pretérito, usa-se para formar orações condicionais. Exemplo, se viviera em Rio de Janeiro, iria todos os dias à la playa. Se eu morasse no Rio de Janeiro, iria à praia todos os dias. Então, eu tenho aqui, vivira, que eu morasse, né? Iria à praia todos os dias. Veja que é uma condicional. Por quê? Você não mora no Rio de Janeiro. A pessoa aqui não está morando no Rio de Janeiro, ela está fazendo uma suposição. Se ela morasse, o que ocorreria? Tá? Então, é dessa forma que vai aparecer. Olha lá. Expressar um desejo também. Exemplo, com esta lluvia, me gustaría dormir por la tarde. Com esta chuva, eu gostaria de dormir a tarde toda. Pedir algo de forma cortês. Exemplo, me traeria outro café, por favor? Você me traria outro café, por favor? Tudo bem? Vamos lá. Subjuntivo. Emprega-se o modo subjuntivo nos seguintes tempos. Presente. Usa-se para expressar o desejo. Exemplo, ojalá salga el sol este fim de semana. Tomara que saia o sol neste fim de semana. É um desejo meu, tá? E aí o saia fica salga. E aí já não é de salgar, né? De botar sal. Precisa tomar cuidado com isso. Aconselhar. Exemplo, não fumes tanto, es malo para la salud. Não fumes tanto, faz mal para a saúde. Expressar uma condição. Quero um coche que tenha asientos de cuero. Quero um carro que tenha bancos de couro. Então, o que acontece aqui? No primeiro, né? Qual que era aqui? O fumes é o subjuntivo. E no segundo, cadê o meu subjuntivo? É o tenga, tá? Expressar uma probabilidade. Exemplo, quizá vengan mis amigos mañana. Tomara que meus amigos venham amanhã. Ok? Então, eu tenho aqui o quizá, tomara que os meus amigos venham. Tá bom? Verbo aí. Beleza, vamos lá, mais um pouquinho. Usa-se também antecedido de quizá, ojalá, talvez, provavelmente, possivelmente. Usa-se antecedido de dos verbos aconselhar, agradecer, alegrar-se, de decir, dudar, esperar, estranhar-se, lamentar, mandar e outros. Olha lá, crer, pedir, perdonar, proibir, recomendar, rogar, sentir, suplicar, ter medo de, temer mais que. Exemplo, espero que todos venham mañana. Espero que todos venham amanhã. Olha lá,
Mais um. Outras, opa. Vamos ver aqui. Outras expressões que o regem são: es conveniente, es importante, es imprescindible, es interessante, es necessário, es possível, es probable, mas que todas essas expressões aqui, gente, na verdade, vejam que a similaridade com o português é tanta que na hora que eu leio, eu já sei o que significa. Então, nem precisa fazer tradução, não é? Olha lá. Es conveniente. Es importante, es imprescindível, es interessante, com S só, que não tem dois S em espanhol, es necessário, es possível, es provável, mas que. Exemplo, es importante que cuidemos de, ai, faltou um D aqui, tá, gente? De la naturaleza. É importante que cuidemos da natureza, tá? É importante que cuidemos de la naturaleza. É importante que cuidemos da natureza. Veja-se, olha que maravilha. Cuidemos, cuidemos. É igual. Sí? Muito fácil também. Vamos adelante. Pretérito imperfeito há duas formas de conjugação. A gente já viu. Olha lá. Formar a oração condicional. Se supiesse la verdade, te la diria. Se soubesse a verdade, eu te diria. É o supiesse, que é o soubesse. Expressar um desejo. Ojalá saliera el sol. Tomara que saia o sol. Olha lá. Aqui é salieira. Tomara que saia. Tá? Então, eu tenho duas formas aqui. Tá? Posso usar uma como a outra. A condicional, eu uso dessa forma. Se eu for fazer um desejo, eu uso o verbo dessa forma. Tá bom? Solicitar algo de forma cortês. Por favor, quisiera tomar um café. Por favor, queria um café. Aí eu uso quisiera também. Uso a mesma forma que nessa aqui. Então, o supiesse com S vai ficar só para as condicionais, tá bom? Pretérito perfeito, formado com o presente do subjuntivo do verbo auxiliar haber, mais o particípio do verbo principal. Usa-se para falar de uma ação futura, falar de uma ação futura em relação a uma ação anterior. Vamos ver como fica aqui? Vamos ver como fica, que com o exemplo fica mais fácil. Olha lá. Saldremos quando haja terminado de chover. Saldremos, que é o saímos, quando tiver parado. Haja terminado. Tiver terminado de chover. E aqui, gente, através dos exemplos, vai ficar até mais fácil para o teu estudo, depois você recorrer e voltar naquela tabela. Né? Lembra as tabelinhas que a gente passou? Depois você vai lá, volta nas tabelas, com esse estudo você vai ampliar. Você vai falar, nossa, agora sim, deu para entender até melhor. Por isso que eu gosto de colocar os dois, né? A tabela e as explicações aqui. Falar de uma probabilidade no passado. Olá, é provável que o avião já haja aterrissado. É provável que o avião já tenha aterrissado. É provável que o avião já haja aterrissado. Ok? Muito bem. É provável que o avião já tenha aterrissado. Muito bem. Vamos lá. Adelante. O pretérito plusquamperfeito, formado com o pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo auxiliar haber, mais o particípio do verbo principal e usa-se para formar a oração condicional no tempo passado ou condição irreal por sua impossibilidade de cumprir-se. Não tem possibilidade aqui. Ó, se hubiera dejado el bolso em casa, no me lo habrían robado. Se tivesse deixado a bolsa em casa, não me teriam roubado. Aqui, gente, tivesse deixado, a gente já vê que é uma ação passada que não volta mais, né? Não volta mais, já foi, não dá mais tempo, não tem possibilidade de eu ir lá e corrigir essa ação.
Já foi, já terminou. Então, por isso que aí eu uso esse verbo, tá? Para indicar que é uma coisa que eu tive, que eu fiz no passado e agora não dá mais. Se eu hubiera dejado, e aí ele está colocando uma condicional, né? Se eu tivesse deixado a bolsa em casa, não me teriam roubado. Se eu hubiera dejado el bolso en casa, no me lo habrían robado. Muy bien. Imperativo. O modo imperativo pode classificar-se em afirmativo ou negativo, conforme se usa para ordenar ou proibir algo. As pessoas do imperativo são tu, vosotros, usted e ustedes. Por quê? Não existe yo. Claro, né? Eu não vou ordenar e nem vou aconselhar algo a mim mesmo, ok? A não ser que eu estiver numa fase, aí, num processo louco da minha vida, né? Processo aí de insanidade total. Senão, eu não vou ordenar nada para mim mesmo. É ou não é? É. Vamos lá. As duas primeiras têm conjugação própria e as duas outras, né, se conjugam como no presente do subjuntivo. Por isso, o paradigma de conjugação desse dicionário somente inclui as pessoas tu e vos outros. Vamos ver. Lembrando aqui, porque está dicionário, porque eu extraí isso aqui de um dicionário, tá bom? Por isso que está aí como dicionário. Olha lá, vamos lá. Usa-se o modo imperativo para ordenar, lávate los dientes, lave os dentes, dar instruções. Al salir de casa, cierra la porta com llave. Ao sair de casa, feche a porta com chave. Vamos lá. Opa, aconselhar. No tomes tan en serio las tonterias que disse tu marido. Não leves tão a sério as besteiras que disse teu marido. Proibir. No salgas agora que estás chovendo. Não saias agora porque está chovendo. Muito bem. O infinitivo é a forma ou nome como conhecemos um verbo. E como dissemos anteriormente, se classifica em verbos terminados em ar, que é o infinitivo, né? Aquela forma primeira do verbo. Primeira conjugação, verbos terminados em er, segunda, e verbos terminados em ir, que é a terceira. Vamos ver. Usos. Eu uso como substantivo, por exemplo, cantar alegra la vida. Aí cantar alegra a vida. E aí cantar como sendo um ato, né? Um ato de cantar. Por isso ele adquire a forma de substantivo. É um uso de infinitivo, tá? E forma parte em numerosas perífrases verbais, frases formadas por um verbo auxiliar conjugado, mais uma forma não pessoal para expressar uma ideia. Então, quando eu faço uma perífrase, quando eu pego dois verbos ali, às vezes um deles é um infinitivo. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Voy a beber um vaso de água. Vou a beber um vaso de água. Vou beber um copo de água. Tá? Voy a beber. Né? Então, eu juntei. Eu tenho aqui o quê? Tenho, sim, né, uma locução verbal. E na locução verbal, vejam que um, que é o boi, eu coloquei no passado. E o outro não, o outro eu deixei no infinitivo. Então, é um uso do infinitivo. Muito bem. Antecedido de a tem valor imperativo. Ó. A dormir, que já é tarde. Vá dormir, que já é tarde. Olha que interessante. No espanhol, eu falo a dormir, significa que eu estou impondo algo, né? Estou dando uma ordem. Antecedido de al tem valor temporal. Exemplo, al terminar de ler el libro, se puso a chorar. Ao terminar de ler o livro, pôs-se a chorar. Livro triste, né? Eu particularmente não gosto. Eu gosto de ler o livro ou para dar risada, para achar legal, para rir, ou então aqueles livros de mistério, né? Para eu chegar, porque eu quero saber o fim, aquilo mexe comigo. Mas para chorar, sinceramente, não. Então vamos lá. Al terminar de ler. Al terminar de ler. Aqui, gente, é o mesmo que em português, né? Em português ele também tem esse uso. O infinitivo também tem esse uso no português. Então fica fácil. Terminar de ler, ao terminar de ler. Super fácil também. Na prova se aparecer, você vai saber. Antecedido de por, expressa uma causa. Por chegar tarde, não pudimos ver a cerimônia. Por chegar tarde, não pudemos ver a cerimônia.
antecedido de com pode ter valor de condição ou concessão. Exemplo, com llorar no se resuelve nada. Chorar não resolve nada. Isso daqui a gente não utiliza em português, a gente não fala com chorar, a gente fala chorar, só chorar. Em espanhol ele põe o com na frente e significa a mesma coisa, né? Para você ver que tem muita diferença entre um ou outro, né? Antecedido de tem valor de condição. Exemplo, de saber la verdad, te la diria. Se soubesse a verdade, te diria. O infinitivo pode ser simples ou pode ser composto. Vamos ver. O composto se forma com haber. Nossa, o haber é usado para muitas coisas, né? Mais o particípio, que é o doado, né? E expressa uma ação passada terminada. Exemplo, de haber sabido lo que iba a passar, não habría tomado essa decisão. Se soubesse, aqui haber sabido é o mesmo que soubesse. Se soubesse o que ia acontecer, não teria tomado essa decisão. Tá? Então, fique ligado com o uso do verbo haver, o haber, no espanhol, com o particípio. Tá bom? Gerúndio. O gerúndio expressa simultaneamente a anterioridade em relação à ação principal. Exemplo, siempre ceno viendo la televisión. Sempre janto vendo a televisão. Não se emprega para referir-se a ações posteriores ao verbo principal. Formação do gerúndio de verbos regulares. Olha que fácil. Verbos terminados em ar é com ando. Exemplo, cantar, cantando. Tão parecido com português, né? Terminados em er, yendo. Aqui já mudou um pouquinho. Exemplo, beber, bebiendo. E não bebendo, né? Bebiendo. Terminados em ir, iendo. Também aqui é diferente de português. Exemplo, partir, partiendo. Tá bom? Então, aqui tem que ficar ligado nessas duas, né? Porque a primeira é similar, praticamente igual na grafia, né? Só muda um pouco a pronúncia, mas na grafia é a mesma coisa. Vamos lá, um pouquinho. Adelante, adelante, adelante. Formação do gerúndio de verbos irregulares. Aqui é um pouquinho diferente. Vamos lá. Verbos irregulares terminados em ir, com troca de e por i na raiz, mantém a mesma troca no gerúndio. Exemplo, pedir vira pidiendo. Olha lá. Troco o e por i. Opa! Troco o e por i. Verbos dormir, morir e poder substitui-se o o da raiz por u. Dormir, durmiendo. Isso daqui acontece também nas outras conjugações de verbo, que é yo duermo, né? Não é dormo, é durmo, né? É diferente. E em português também. Verbos em que a raiz termina em vogal terão final iendo. Olá. Aqui terminou em vogal. O verbo não é mais iendo, e sim o y. Vamos ver? Exemplo, ler, leyendo. Olha lá. Ao invés de ter o i, é o y, por quê? Porque ele termina aqui em vogal, a raiz dele, né? A raiz, por quê? Porque esse R não conta, né? Esse R significa infinitivo, então esse R é irrelevante aqui. Outros usos. O gerúndio também pode cumprir funções de advérbio com os seguintes valores. Vamos ver. Valor temporal, valor de tempo. Llegando a casa, recordé que não tinha las llaves. Chegando a casa, eu me lembrei que não tinha as chaves. Então, llegando. Llegando a casa, porque é uma ideia de tempo, né? Assim que eu cheguei em casa, que eu lembrei do esquecimento das chaves. Vamos lá. Valor concessivo. Vamos ver. Aún correndo, não conseguirás chegar ao tempo. Mesmo correndo, não conseguirás chegar a tempo. Concessivo por quê? Porque embora você se esforce em correr, apareceu esse embora, apareceu mais, você não vai chegar a tempo, né? Ideias aí contraditórias. Valor causal. Estudando muito, conseguiu passar de ano.
estudando muito, conseguiu passar de ano. Qual foi a causa dele conseguir passar de ano? O fato dele estudar, né? A causa aqui. Valor condicional. Deixando de fumar, viverás mais anos. Deixando de fumar, viverás mais anos. Né? Então, é uma condição. Com a condição que você pare de fumar, você vive mais anos, sem dúvida. Tá? Um pouquinho mais. Vamos ver o particípio. Já estamos quase finalizando esse bloco, hein? Particípio é usado nas formas verbais compostas precedido do verbo haber. Olha lá, haber de novo. O particípio dos verbos regulares varia segundo a terminação. Terminados em ar, vira ado. Bailar, bailado. Terminados em er, vira ibo. Comer, comido. E terminados em ir, vira ido. Partir, partido. Bailado, comido, partido. Muito simples, não é? No caso dos verbos irregulares, para formar as estruturas compostas, como, por exemplo, haber mais particípio, usa-se o chamado particípio regular ou particípio que podemos encontrar nos paradigmas verbais. Vamos ver. Vamos ver como ocorre. Usos. Usa-se nas conjunções do pretérito perfeito composto ou plusquamperfeito do indicativo. Pretéritos perfeito e plusquamperfeito do subjuntivo e na formação da voz passiva. Exemplo. Hoy él he almorzado como um rei. Hoje almocei como um rei. Eu coloquei o he almorzado. Ou aqui, particípio. Né? Mais um. Na voz passiva, como será que esse verbo é empregado? Verbo ser mais particípio seguido de palavra por é raramente usado em espanhol. Em seu lugar, usa-se a chamada voz passiva refleja, formada pela partícula se mais terceira pessoa do verbo conjugado. Exemplo. Se arriendam casas em la playa. É o mesmo que alugam-se casas na praia. Olha que diferente. Se arriendam casas em la playa. Alugam-se casas na praia. Tá bom? É a mesma coisa e também não é difícil. Muito bem? Sim, chiquitos. Como o próximo assunto é preposição, a gente vai deixar para o próximo bloco. E aqui, né, você já viu que eliminamos os verbos já. Se a gente eliminou aí na explicação, não significa que depois você não vai ter esse compromisso, né, comigo de ler tudo de novo, a apostila. O atual concurso faz tudo para a sua aprovação acontecer, né, e de forma adequada, né, de forma brilhante até. Então, também depende de você. Então, vai lá, estude, tá bom? Conte comigo aí, volte nos vídeos se precisar e estuda bastante, leia muito, que aí sim dá certo, tá bom? Até daqui a pouco com preposições. Hasta luego.